Regang pode ser a cidade em pior situação, mas não é um caso isolado. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A cidade de Regang, no nordeste chinês, próximo da fronteira com a Rússia, decretou uma reestruturação financeira do governo local. Na visão dos habitantes da cidade, essa reestruturação financeira é sinônimo de falência. O governo da cidade está quebrado, simplesmente se declarando incapaz de pagar seus débitos e forçando demissões e renegociações de dívidas. Os funcionários da prefeitura e empresas contratadas estão sem receber do governo há algum tempo. Em última análise, o governo local faliu e o governo central do Partido Comunista Chinês não está ajudando a prefeitura. Por que ela chegou neste ponto? Ok, é uma cidade pequena para os padrões chineses, com quase 1 milhão de habitantes, mas será que há chance de mais cidades seguirem por esse caminho? E principalmente nos interessa saber o que vai acontecer daqui para frente. A China é uma das maiores economias do mundo e é grande compradora do Brasil. Uma crise por lá torna quase certa uma crise por aqui. O porquê isso aconteceu em Regang é fácil de perceber. A cidade vive principalmente das minas de carvão na região, mas como todas as demais cidades chinesas, viveu um boom econômico nas últimas décadas. Em 2005, era uma cidade pequena de 500 mil habitantes e com um PIB de 1,7 bilhão de dólares. Desde então, o crescimento explosivo da China fez com que sua população mais que dobrasse para 1,1 milhão de pessoas em 2013 e o PIB chegou a 5,6 bilhões de dólares. A demanda da China por carvão fez com que as reservas fossem todas exploradas ao extremo e isso enriqueceu muito a cidade. Em 2013, ela tinha um PIB per capita de 4,7 mil dólares por habitante, o que era 5 vezes maior que o PIB médio per capita da China. Mas aí chegou a conta de toda essa exploração desenfreada de carvão. O carvão acabou. As várias minas da região simplesmente esgotaram suas reservas. A partir daí, lógico, a cidade começou a ter problemas. Por óbvio, muita gente foi embora da cidade. De 1,1 milhão de habitantes em 2013, o número diminuiu para menos de 1 milhão em 2018 e chegou agora a 850 mil pessoas. Lógico, com a população diminuindo ao invés de aumentar, a cidade sofreu outro problema típico da China. A maior parte das cidades e estados de lá tem como principal fonte de renda o arrendamento de terra para novos empreendimentos imobiliários. Devido ao regime comunista, a propriedade da terra não existe na China. Uma construtora que queira erguer um prédio precisa primeiro comprar os direitos de uso da terra do governo para construir o seu prédio. Tudo pertence ao governo em última análise. Então o governo vende essa licença e isso gera receita para a prefeitura. É, na verdade, a principal fonte de renda dos governos locais de lá. Lógico, com a população diminuindo, não há por que construir novos empreendimentos. Houve apenas 5 novos empreendimentos lá desde 2013. Ninguém vai querer construir um prédio novo numa cidade que a população está diminuindo. Além disso, o valor dos imóveis lá caiu ao chão. Desvalorizaram mais de 90% em relação à época de ouro de 2013. A maior parte dos chineses usa imóveis como investimento. A grana que o pessoal guarda lá, guarda na forma de imóveis. Então agora você tem uma cidade que não apenas as poucas oportunidades de emprego se foram, mas cuja poupança da população também virou pó, porque o valor dos imóveis virou pó. A cidade chegou a figurar em 2019 na mídia chinesa porque era possível alugar um imóvel lá por 0 yuan por mês, se o locatário se comprometesse apenas em fazer a manutenção do imóvel e pagar a taxa de calefação, podia morar de graça no imóvel. Lá é bem no norte, é uma região muito fria. A taxa de calefação, o aquecimento do imóvel, é relativamente alta. Se a calefação não for paga, o sistema acaba sendo desligado. Se ele for desligado por muito tempo, o custo depois de fazer manutenção e colocar ele para funcionar novamente pode acabar sendo muito mais caro ainda. Então valia a pena para evitar meramente o custo da calefação.
Isso fez muita gente até ir para lá em 2019, só que a falta de emprego e de oportunidades fez com que o pessoal saísse logo em seguida. A prefeitura, por seu lado, já estava no aperto e se viu com um dilema que tem afetado muitas outras cidades chinesas. Com uma população sem emprego, sem fonte de renda e sem poupança, começam a haver problemas de segurança na cidade. A prefeitura se vê obrigada a contratar mais policiais e forças de segurança meramente para manter a ordem. Isso significa que o custo da prefeitura aumenta, apesar da diminuição da receita. A receita da prefeitura nos últimos anos foi na faixa de 360 milhões de dólares por ano. Suas despesas, que estavam na faixa de 1,5 bilhão de dólares, acabou aumentando para 1,8 depois da pandemia, porque, lógico, eles passaram a precisar de mais segurança. Ou seja, a cidade que já tinha um déficit enorme aumentou ainda mais o seu déficit com a questão da pandemia. Normalmente, esse tipo de déficit é coberto pelo governo central, porém o governo tem pressionado as províncias a se tornarem mais autônomas, devido ao fato de que cada vez mais cidades e estados caem neste problema. Provavelmente foi nesse sentido que a prefeitura decretou sua reestruturação financeira. Hegang é sem dúvida alguma o pior caso, mas é o pior caso de uma tendência preocupante em várias cidades chinesas. Sim, outras cidades não tiveram suas reservas ou atividades principais exauridas, mas a construção de prédios e negócios imobiliários desaceleraram em todas elas. De fato, desde 2018 já se via uma diminuição do ímpeto de construção de prédios na China. Lógico, com a pandemia e com a falência da Evergrande, essa situação piorou muito. Ultimamente, pouquíssimos novos empreendimentos têm sido criados. Em última análise, é o mesmo problema. O número de empreendimentos imobiliários despencou nos últimos anos e isso fez com que todas as cidades da China, com exceção de Xangai, passassem a ter déficits enormes. Muito mais gastos do que receitas. É lógico, o governo central sempre subsidiou algumas cidades, mas com todas as cidades precisando de ajuda, ele agora precisa dar um jeito de reduzir essa dependência. Ou seja, Hegang é o exemplo mais crítico de um problema que, de fato, já está atingindo todas as demais cidades chinesas e preocupando o governo central. O governo central chinês pode sim emitir dinheiro para bancar essa dívida, certamente pode, mas vai incorrer no problema que nós conhecemos. A inflação leva ao aumento de preços, ou seja, o problema que está acontecendo em Hegang significa uma tendência que deve levar todas as cidades chinesas. Mas o que a falência significa nesse caso? O que acontece daqui para frente? Bem, esse é o primeiro caso de uma cidade falindo na China. Ninguém sabe o que vai acontecer lá. No resto do mundo, tipicamente uma cidade em falência acaba sendo incapaz de manter seus pagamentos a funcionários e outras empresas. Muitos funcionários públicos acabam não recebendo ou recebendo irregularmente, empresas se recusam a trabalhar para a prefeitura porque não sabem se vão receber. Para a economia local é um problema porque as pessoas precisam continuar pagando os impostos, mas aqueles poucos serviços que supostamente eram fornecidos pelo Estado, como polícia e segurança pública, simplesmente não funcionam mais. Isso faz com que o custo de se fazer negócio lá dobre. As empresas continuam tendo que pagar os impostos e, em cima disso, contratar segurança particular para ter alguma segurança de fato. Esse custo alto tende a minguar mais ainda a cidade, levando a uma espiral de piora da situação. Uma cidade apenas com esse problema é algo realmente muito ruim para quem mora na cidade, mas não faria diferença significativa na China como um todo. A questão é, se muitas cidades estão apenas alguns anos atrasadas em relação a Henan e acabarem chegando ao mesmo ponto da falência em alguns anos, aí sim a economia da China, que já vem apresentando dificuldades, pode de fato sofrer bastante. E sim, se acontecer esse efeito cascata, uma piora significativa das outras cidades da China, isso pode impactar o Brasil, posto que a China é a grande compradora de nossos insumos. E como explicamos, o governo chinês pode, lógico, socorrer uma ou até uma centena de pequenas cidades em dificuldade, mas se o problema se torna endêmico, se todas as cidades estão com problema, o governo não consegue. Simplesmente não tem nada que possa fazer para evitar o colapso.
A grande questão aqui é, será que vai ficar só nessa cidade? Ok, triste para quem mora lá, mas não fará grande diferença no mundo. Mas precisamos ficar de olho nas demais cidades. De qualquer forma, esse problema mostra os danos do planejamento central na economia. A China forçou um modelo de crescimento irracional da economia nos últimos anos. Embora tenha aberto o seu mercado, tenha imposto o livre mercado, o controle da economia de forma geral continuou muito ferrenhamente na mão do Estado. Durante muitos anos, os governos locais foram forçados pelo governo central a se desenvolver a qualquer custo. Se as reservas de carvão tivessem sido exploradas com algum cuidado a uma taxa menor, a cidade poderia ter crescido menos e ainda ter suas reservas de carvão hoje, para continuar crescendo organicamente nos próximos anos, com o mercado naturalmente migrando para outras atividades depois disso. A pressa em crescer, a exploração forçada do governo pelo carvão, a necessidade de crescimento da China como um todo para atingir objetivos políticos, gerou sim um boom extraordinário na cidade, mas que depois se viu num beco sem saída. A situação de Hegang pode até ser um exemplo da economia da China como um todo. A China como um todo foi forçada por seu governo a se expandir economicamente de forma absurda, talvez chegando a um beco sem saída criado pelo planejamento central. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Anônimo, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!